Quando eu casei na igreja episcopal, mas já tinha algum contato com o espiritismo, mas assim, muito raramente. Mas a minha religião era a episcopal. Eu casei na igreja episcopal, meus primeiros filhos foram batizados na igreja episcopal, frequentamos algum tempo. Depois, quando mudamos do Rio Grande do Sul para o Paraná, lá não tinha a igreja episcopal, mas tinha um centro espírita. E então meu marido ia, eu não frequentava ainda porque tinha os filhos muito pequenos, mas ele ia no centro espírita, que era na verdade uma casa de família, né? E onde a gente iniciou o contato com o espiritismo. Era mais ou menos uma mistura de doutrina espírita, utilizava o evangelho, mas tinha umas manifestações de pretos velhos, né? E depois, quando mudamos para uma outra cidade no Paraná, na cidade da Lapa, que meu marido militar, então foi transferido para essa cidade. E o centro espírita era meia quadra da minha casa, né? Então ele frequentava toda semana, ele ia ao centro espírita. E eu ficava em casa cuidando dos filhos pequenos, tinha recém-nascido e tal, quando... E uma ocasião, um senhor do Paraná, palestrante espírita, foi fazer uma palestra no centro espírita lá da cidade da Lapa. E era uma pessoa muito querida no meio espírita, chamava Onofre, o senhor Onofre. E todos queriam que ele fosse tomar um cafezinho na sua casa, né? Como a minha casa era muito pertinho do centro, ele passou rapidamente lá em casa, né? Aí eu expliquei para ele, digo, olha, seu Onofre, quem frequenta o centro espírita mais assiduamente é o meu marido. Eu não vou porque à noite eu tenho meus filhos pequenos e tenho um recém-nascido. E ele disse assim, não se preocupe, a senhora não vai lá, mas os espíritos amigos vêm aqui na sua casa, né? Então, desde essa época, em 66, quando nós mudamos para o Paraná, foi quando a gente deixou de frequentar a igreja episcopal. E aí, a partir daí, o contato com o espiritismo foi mais assíduo, digamos assim, né? Mais frequente. E lá na Lapa foi quando eu ia às vezes quando podia, tinha uma sessão, uma reunião aos domingos de manhã, às vezes eu ia lá receber o passe. E depois nós voltamos para o Rio Grande do Sul. Meu marido foi transferido para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Bento Gonçalves. E lá é que nós tivemos a oportunidade de vamos dizer, da nossa atuação na doutrina espírita ser mais solidificada. Ele inclusive fazia parte da diretoria do Centro Espírita, e então lá meus filhos começaram a evangelização, eu ia assistir às reuniões públicas, né? E o nome do Centro Espírita lá de Bento Gonçalves é Padre Joaquim Cacique de Barros, né? E então nós frequentamos o tempo que nós moramos em Bento Gonçalves, até 74, quando nós mudamos para Brasília. E eu costumo dizer que nós desembarcamos na Federação Espírita Brasileira, porque uma semana após a nossa chegada em Brasília, nós já estávamos aqui na Federação trazendo as crianças para a evangelização. E desde essa época, mais precisamente 2 de outubro de 74, é que nós estamos aqui na Federação. Eu nunca trabalhei no outro centro espírita. Fiz no começo, logo que nós chegamos aqui, eu fiz um cursinho na Comunhão Espírita de Brasília. E o meu marido ainda ficou mais um tempo lá, frequentou um grupo mediúnico e tal.
mas eu nunca fiquei lá na comunhão. Eu fiquei sempre aqui na federação até o dia de hoje. Pela confiança no mundo espiritual, né, quando ele me disse, a senhora não precisa ir no centro espírita, os espíritos vêm aqui na sua casa. Né? Então aquilo me deu uma certeza da assistência espiritual que a gente recebe. Né? Então, como eu não podia ir, e as reuniões normalmente são à noite no centro espírita, em todo lugar, né, quem era o meu marido. E eu tinha muitos filhos, e os filhos pequenos, e um recém-nascido, então por isso ele me disse que eu não me preocupasse, porque os espíritos iam lá na minha casa, né? Aí ele disse assim, inclusive, dona Alzira, a senhora vai ter muitos filhos, se não forem seus filhos, vão ser dos outros. Porque eu estou vendo as crianças brincando no tapete da sala, e ele disse assim, porque eu estou vendo muitas crianças aqui na sua casa. E realmente o meu trabalho começou aqui na federação com a dona Lila, que coordenava o grupo de costura, com os enxovaizinhos para o recém-nascido carente. E aí estou até hoje, né? Então, muitas crianças nasceram e foram agasalhadas com os enxovaizinhos que a gente faz, né, que a federação distribui. Então, eu acho que foi essa visão que o seu Onofre teve no meu futuro, assim, de mãe. A minha primeira atividade foi na costura, na confecção dos enxovais, com a dona Lila, sob a coordenação dela. Aqui nesse prédio, no prédio Colmeia, no subsolo, onde tem umas salinhas ali que hoje já são há muitos anos utilizadas nas salinhas mediúnicas. Então era ali numa dessas salinhas que a gente costurava com as máquinas de costura, como eu falei, ainda estava em obras o prédio ainda, né? Não tinha, estava no contrapiso, as paredes sem revestimento. E as mesas também improvisadas, eram madeiras nos cavaletes, né? E aí revestia com plástico para a gente poder trabalhar. Então era tudo muito assim na boa vontade, né? E depois então a obra o prédio foi sendo concluído e aí as coisas foram melhorando, já tinha uma mesa própria, né? Mas começou assim, a minha primeira atividade na federação foi no grupo de costura do Departamento de Assistência Social. A distribuição dos enxovais, que naquela época a federação tinha uns dois diretores, que eu me recordo. Não tinham muitos diretores, era somente o seu Soares e o Dr. Paulo Carvalho, que era o responsável pelas palestras e tudo, e o seu Soares pela obra. E a distribuição, o Departamento de Assistência Social era uma sala, né, que a gente trabalhava, mas não tinha como hoje, ou como alguns anos atrás, essa inscrição das gestantes e tudo mais. Então, a dona Lila fazia a inscrição para distribuição num centro espírita da Ceilândia chamado Boa Árvore. Então lá ela via as gestantes carentes, porque até a dificuldade de transporte e tudo mais, né? E a gente confeccionava os enxovais e uma vez por mês nós íamos lá entregar. E era uma festa, sabe? Aquele dia com as gestantes e a gente cantava e ela distribuía lanche para elas e distribuía os enxovais. Aí passava mais um mês costurando, preparando mais enxovais para distribuir lá. Mas depois as pessoas começaram a procurar aqui a federação, né? Mas aí era um enxovalzinho numa semana, pouca coisa, mas foi crescendo essa procura, né? E depois então foi transferido realmente a distribuição para a FEB aqui em Brasília, né? Mas a costura, a sala, as máquinas, a confecção, tudo era feito aqui em Brasília, nesse prédio Colmeia. Essa tarefa de
o trabalho na assistência social, né? Eu gosto muito da parte mediúnica, do trabalho mediúnico, mas a minha atividade maior até hoje tem sido no Departamento de Assistência Social, especificamente com os enxovais. Por algum tempo, na época do seu Thyssen, ele me convidou, indicou meu nome para a diretoria da Federação Espírita Brasileira para o Departamento de Assistência Social. E eu fui diretora por 8 anos. E era um trabalho que tinham poucas pessoas trabalhando mesmo no Departamento de Assistência Social. Então, mas era eu, a Adriana, minha filha, meu marido, a gente montava a cesta básica, montava os enxovaizinhos, a equipe de costura já nessa época já funcionava, as máquinas no subsolo do templo, né? Esse contato com as pessoas carentes, né? Que muitas vezes elas vinham mais para conversar, para desabafar, não tanto para pedir um conselho, mas para ter alguém que as ouvisse, né? Então eu recebia as gestantes, qualquer pessoa que viesse aqui à federação, nessa parte do fundo aqui do templo, em cima do subsolo, é onde hoje onde se aplica o passe após a reunião pública, né? Bem aqui no final do templo. Então era ali que eu recebia as pessoas, né? E as histórias que elas contavam, muitas vezes elas se queixavam assim, da pobreza, da falta das coisas em casa, da necessidade em todos os sentidos, né? E se queixavam muito de serem pobres, né? Eu aprendi muito nessa parte do contentar-se com o que se tem, né? Porque normalmente as pessoas sempre querem mais além daquilo que já tem, né? Claro que todos almejam uma casa mais confortável, algo mais na mesa, mas isso aí tem muitas ocasiões, isso é supérfluo, né? Então elas saíam já mais, vamos dizer assim, aliviadas daquelas preocupações que traziam, né? Então foram períodos assim muito bons até hoje. Eu tenho uma equipe que está comigo costurando, senhoras que estão costurando a mesma equipe há mais de 25 anos, né? Pessoas há mais de 25 anos que estão na mesma equipe de costura. Algumas saíram, outras vem sempre gente nova, mas tem um núcleo que está há mais de 25 anos costurando comigo, né? Olha, eu costumo dizer que a doutrina espírita, o espiritismo é a doutrina consoladora, libertadora, né? Porque nenhuma outra, e eu já passei pelo catolicismo e depois passei pela igreja episcopal, como eu falei inicialmente, né? Mas nenhuma delas te consola, né? Nenhuma delas te liberta de certas coisas que a gente traz no espírito, e só os esclarecimentos doutrinários faz com que isso se esclareça e tu te liberte de muitas coisas, né? Então eu acredito que o que trouxe de bom para mim foi nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que eu falo no sentido de consolo, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque eu tive uma criança que nasceu, eu morava nessa época, nós morávamos no estado do Paraná, e ela nasceu e durou 1 hora e 50 minutos. Né? Então, quando eu saí da maternidade, né, aquilo para mim eu já tinha 4 filhos, né? Ela era a quinta filha, o 5º filho que nascia.
Então eu estava inconsolável, mas porque não tinha nascido meu filho e eu estava sem ele, né? Então eu passava as noites sem dormir. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo estava na minha cabeceira. E por muitas noites mesmo, sem dormir. E um dia, uma manhã, eu peguei o Evangelho e abri e caiu na página. Perda de entes queridos, mortes prematuras. E eu li aquela página. E aquilo me deu um consolo tão grande. E clareou o meu entendimento, a minha mente, o meu coração. E a partir daquele dia, eu não chorei mais a perda da minha filha. Fui cuidar com mais atenção dos meus filhos, pequenos ainda. Então, a doutrina espírita, para mim, é a doutrina, primeiramente, consoladora. Consoladora. Né? Esclarecedora, libertadora, porque liberta a gente das certas coisas que, às vezes, a gente carrega por uma vida inteira. E o Espiritismo te liberta dessas coisas. Né? No trabalho mediúnico, o depoimento dos espíritos sofredores, né? Eu acho que a gente... se aquela criatura que participa de uma reunião mediúnica não aprende nada com os espíritos sofredores, ainda vai ter muito tempo ainda, né, para aprender. Então, eu acho que a gente tem que ganhar esse tempo, né, com os depoimentos dos espíritos desencarnados sofredores. Porque eles dizem, não façam o que eu fiz, né, para não passarem o que eu estou passando. Né? Então, se a gente tiver um pouquinho de esclarecimento ou de entendimento que a doutrina espírita traz, a gente não faz o que eles fizeram para não sofrer num mundo maior, né? Preparar um futuro melhor, né? Espiritual melhor. Então, eu acho que isso que a doutrina espírita me trouxe, me deu e me dá até hoje é esse consolo, esse esclarecimento sobre as coisas do mundo físico, do mundo espiritual, no trato com os espíritos desencarnados, que também já faz algum tempo que eu estou no grupo mediúnico, e que foi a dona Lila, essa senhora dos enxovaizinhos iniciais da federação, que me levou para o grupo Boa Nova. Né? Falou com o dirigente, que era o seu Soares, e falou de mim para ele, e ele disse assim, não, ela pode vir. Então eu comecei no grupo mediúnico em 77, né? no ano de 1977, né? No grupo mediúnico Boa Nova. Ainda também, lembrando o seu Soares, esse prédio Colmeia ainda já estava quase concluído, mas ainda já dava para funcionar, sabe? Então, quando reunia o Conselho Federativo Nacional, que era no mês de julho, todos se hospedavam aqui. Todos os representantes que vinham do Brasil, das federativas estaduais, se hospedavam na federação. Então a gente arrumava os apartamentos, eu vinha com a minha equipe de costura, porque não tinha muitos colaboradores, funcionários, tinham uns 2 funcionários somente na época. Então a gente pegava um dia e vinha aqui para arrumar todos os apartamentos para receber os representantes do Conselho Federativo, né? As refeições eram feitas aqui, desde o café da manhã. Eu e meu marido morávamos aqui na Asa Norte, 6 horas da manhã a gente já estava aqui abrindo o portãozinho ali atrás para fazer o café, já passava na padaria, trazia o pão, o leite e já começava a chegar os colaboradores, né? Que o seu Soares formava as equipes
né, para ajudar no café, para ajudar no almoço. A gente lavava a louça, limpava o banheiro, arrumava a cama, fazíamos tudo, né? E foi uma época muito boa, de muita confraternização, de muita amizade solidificada, até hoje, né? E foi um período muito bom, de muito aprendizado, né? Porque as pessoas chegavam aqui na federação, a gente sabe que tem lugares no Brasil que as instituições são pequenas, não tem esse espaço que tem aqui na federação, cada sala determinada para uma coisa, então eles ficavam encantados, né? Porque eles diziam assim, nossa, a gente tem que, durante o dia uma coisa, à noite tem que transformar para outra coisa o mesmo espaço físico, né? Então isso a gente foi aprendendo também a valorizar o que tem aqui na federação, né?